Danilo, tem muita pergunta aqui no chat. Como a torcida, né, se sente afastada, abandonada pela atual diretoria e, enfim, muitos querem de alguma forma ajudar, né? E tem muitas perguntas relacionadas aqui à votação, né, à participação do conselho. Eu vou juntar duas em uma, que eu acho que elas se complementam. Tiago Gadelha perguntou aqui: como fazer para ser sócio proprietário? E o Hector Galdino, não, o Flauber Oliveira também perguntando o seguinte: gostaria que o doutor Danilo esclarecesse como funciona atualmente o processo de habilitação para se votar no conselho e na diretoria executiva. Pronto, eu vou ser bem breve. Para ser conselheiro, você precisa ter um título de sócio proprietário, tá certo? Há pelo menos 2 anos. Aí você está apto a ir para uma eleição, tá? Esse título de sócio proprietário, ele era 500, depois passou para 1.000, hoje ele custa R$ 8.000, tá? Então, para ser sócio proprietário, você tem que ter um título no valor de R$ 8.000. Bom, você tem 2 anos que tem esse título. Você vai pleitear uma vaga agora numa chapa de conselho, porque você pode pelos 2 anos, certo? Você precisa pagar uma taxa de manutenção do sócio proprietário. Isso se você não for conselheiro já. Porque, por exemplo, o Andrade é conselheiro. Ele paga o sócio diamante, tá joia? Que é o do conselho, e tá tudo incluído nesse sócio diamante. O Danilo não é. Pessoal, eu não sou conselheiro. Eu pedi para sair há 2 anos atrás, né, por conta da questão das diretas. O que é que aconteceu? Nunca me cobraram a taxa de manutenção do sócio proprietário. Ela, em 2020, era R$ 15 a mensalidade, ou seja, 180 o ano. Passou para 480 o ano em 2021 e passou para R$ 1.000 o ano em 2022. Então, eu, para atualizar o meu sócio proprietário, somente taxa de manutenção, paguei R$ 1.800. Tá? Tem gente pagando 2.000 e tanto. Ou seja, isso já inviabiliza todo aquele que é sócio proprietário, que tentou entrar no conselho como conselheiro designado, de participar dessa eleição, porque ele vai ter que desembolsar pelo menos R$ 2.000, porque a taxa subiu 700% em 2 anos. Tá? Então, entendo que isso aí já, na minha concepção, já é uma manobra para que essas pessoas elas não atualizem, mas tem gente atualizando. Uma vez que monta-se a chapa, tem a chapa do Danilo, tem a chapa do fulano, tá? A eleição, a minha chapa ganha. Então, todos esses que estão na minha chapa, são vários, né, no mínimo 20, todo mundo vai ser sócio eleito. O Léo estava na outra chapa, perdeu a eleição. Ele não é mais conselheiro eleito, ele pode ser conselheiro designado. Da mesma coisa, no final é o mesmo, certo? Sendo que, para o Léo entrar, eu tenho que assinar a entrada do Léo. O que é que pode estar acontecendo agora? Né? Está acontecendo, isso aí eu estou dizendo que foi dito pela boca de um candidato, que se por um acaso a chapa dele foi eleita, não é todo mundo que vai voltar para o conselho, não. Porque eu vou agir democraticamente. Se a minha foi eleita, eu vou chamar todo mundo para vir como designado. Para mim não tem problema, eu quero democracia e eu acho que a gente tem que entender as diferenças. Se eu não quisesse, eu podia barrar alguém. Isso é outra manobra para barrar gente que é contra a gestão ou que fala muito. Vocês entenderam como é que funciona o sistema? Então, eu tenho que ter 2 anos de título de sócio proprietário, eu tenho que entrar numa chapa e eu tenho que ser eleito ou ser designado. Muita gente que já tem 2 anos tem solicitado e não tem sido dada a permissão para ele entrar como conselheiro designado. Conheço várias pessoas que estão na mesa, sentadinho, o processo, e nunca foi permitida a entrada dele como conselheiro designado. Ele pode entrar agora em algumas das chapas e ser eleito, ou, dependendo de quem vai entrar, ser designado. Entendeu? Então, assim, tem a questão do valor, o valor da mensalidade, e se você fizer a soma, eu que sou sócio ouro, pagando mais R$ 100 de manutenção do sócio proprietário,
vai dar mais caro do que se eu fosse sócio diamante. Ou seja, eu pago mais do que um conselheiro para manter o meu título de sócio proprietário, o que também é um erro, né, na minha concepção, grave, porque eu não deveria estar pagando mais caro do que o sócio diamante, mas eu estou. Então, existe, o torcedor tem que entender que existe realmente esse entrave que a gente tem que começar a diminuir esse entrave para que muitas pessoas possam realmente ser participantes do futuro do clube, já que são sócios proprietários. Aí teve uma pessoa que perguntou hoje, não, pois você devia fazer com que o sócio comum fosse conselheiro. Entenda, o Ceará é um clube, ele tem ações do clube, como qualquer outro clube. Então, alguém tem que comprar a ação do sócio. Certo? E não existe conselho de clube nenhum, citar até o Internacional no Twitter, porque tem a palavra associado. Não é associado, é o sócio proprietário. Tanto é que no Inter, ou no Grêmio, eles fazem duas formas diferentes de votação. No Inter, vota-se primeiro, creio que é assim. Para a executiva, eles pegam duas chapas, o torcedor vota na qual chapa, se tem 4 chapas, quais vão ficar. E no final, o conselho é quem elege ou uma ou outra. E o Grêmio é ao contrário. O Grêmio já coloca 2 chapas e o sócio-torcedor e eleição direta que escolhe. Mas sempre vai ter o conselho de sócio-proprietário. Né? Então, é o entrave financeiro. Por isso que a gente quer trazer para experiência dentro do conselho o torcedor que não vai ter condições de dar R$8.000 no sócio-proprietário, que merece conhecer o que está dentro do clube. Muita gente já, há quanto tempo é sócio-torcedor, que paga fielmente, há quantos anos, sem, às vezes passa tirar até o dinheiro da comida para poder pagar o Ceará. Que tem, viu? Tem gente que faz isso aí. E não tem direito a nada, Douglas. Não sei se eu respondi. Fui claro aí. É claríssimo, assim, a sensação que passa para a gente é que é um negócio muito fechado, né? Eu sei que o clube precisa proteger a entrada, né, de, sei lá, de pessoas com má intenção, mas é uma dificuldade muito grande e, sei lá, o Léo quer entrar, quer ser um dia conselheiro. Primeiro você tem que ter 8.000 limpo, né, Cléo? E tempo, espera, paciência, fazer network. Difícil. É toda uma dificuldade. E outra, o conselho, porque botar todo mundo... Existe algo chamado Conselho de Ética, e que tem clube que paga uma empresa para estar no Conselho de Ética. Entendeu? Poxa, o conselheiro está sendo irresponsável, leva o Conselho de Ética e suspende. Tem que ser um órgão efetivo. Né? Existe mecanismo para tudo, Douglas. Se você quiser fazer na vida, tem mecanismo. Só é você ter boa vontade. Entendeu como é? Mas ficar trazendo justificativazinhas que não colam, entendeu? Colam para quem não tem conhecimento, porra. Mas para quem tem, né? É difícil. É a mesma história de tem diretor que está lá por dizer que é diretor, mas que não tem voz nenhuma. Né? Isso aí acontece muito. Foi o que eu já tô. É igual aquela música que fez sucesso nos anos 90 dos Mamonas Assassinos, né? Solta, roda, vira, solta, roda, vem. Como é, Léo? Tá entendendo? Então você fica ali, tá entendendo como é? Todo mundo te criticando e no final das contas tu não tem direito à voz. E tu só levando a lapada. Tá certo? E isso é muito comum também. E a gente não quer isso no conselho, não. A gente quer todo mundo participando. Você acabou de assistir um corte aqui do BPR da nossa live de ontem. Fica ligado que eu não sei o que era para falar, mas o Logan disse que era para curtir, deixar o like e compartilhar. Eu acho que é isso.